Boa noite. Raquel, você me ouve bem? Queria confirmação do áudio de quem já está online. Sim. Olá, Tabata. Olá, Marcelo, você me ouve bem? Ouço bem. Você Ótimo, me ouve bem também? e ouço bem também. Só não te enxergo ainda. Um minuto só, por favor. Sem problemas. Agora sim. Olha, sim, ótimo. Boa noite. Boa noite, como vai? Muito bem. Que bom. Eu estou admitindo aqui os participantes, que eu acho que alguma configuração colocou que eu preciso admiti-los para participar. Então, de vez em quando, se eu olhar aqui para a direita, que eu estou prestando Tranquilo. atenção aqui nos nossos participantes. Bom, como eu expliquei, para a gente ser bem pontual, que a gente tem um tempo reduzido, nós Perfeito. já vamos começar a live. Inclusive, eu gostaria de pedir autorização, Marcelo, que essa live ela vai ficar gravada. Nós gostaríamos de Ótimo. depois publicar essa live nas nossas plataformas para que quem não conseguiu participar possa assistir essa live em outro momento. Sim. Inclusive, se você puder me enviar o link, eu agradeço. Com certeza eu vou enviar. Bom, então eu já cumprimento todos os presentes e para a gente iniciar, vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado especial. Marcelo Minatti é engenheiro químico, especialista em análise de emissões atmosféricas, sócio proprietário da Átomos Emissões Atmosféricas e por sua atuação na área foi convidado pela Câmara Técnica de Resíduos do Consema de Santa Catarina para ajudar na elaboração da resolução de emissões atmosféricas aqui do nosso estado. É uma apresentação muito breve, eu vou agora passar a voz para você complementar um pouquinho mais, Marcelo, sobre sua caminhada, seu currículo, e contar um pouquinho mais para a gente sobre o Marcelo Minatti. Perfeito. Obrigado, Tabata. Primeiramente, só uma correçãozinha. Eu não sou engenheiro químico, eu sou químico, né? Química. Graduado em Química pela FURB, pela Universidade ali de Blumenau, né? E como você falou, eu já trabalho na área de emissões atmosféricas e qualidade do ar. Bom, eu trabalho na área de meio ambiente há mais de 15 anos, né? Mas especificamente na área de emissões atmosféricas e qualidade do ar há mais de 12, né? Então, sim, a gente teve o convite aí do Conselho Estadual do Meio Ambiente, da Câmara Técnica de Resíduos do Conselho, para estar participando de um grupo de trabalho onde trabalhou em cima de uma elaboração de proposta para o que se tornou a nossa resolução Consema 190. Perfeito. Também quero aproveitar a oportunidade para estar agradecendo a Nova Era pelo convite, em especial a você, a doutora Raquel, né, que nos oportuniza estar trabalhando e estar divulgando uma resolução aí que é uma resolução recente, nova, mas é que é de extrema importância aí para todos os empreendimentos e para o estado de Santa Catarina como um todo. Perfeito. Nós é que agradecemos a sua participação e disponibilidade. E para a gente iniciar as perguntas, então, eu vou começar falando justamente desse tema, que é a resolução Consema. Recentemente, em abril desse ano, foi publicada a resolução Consema 190, que dispõe sobre os limites de emissões de poluentes atmosféricos aqui no estado de Santa Catarina. Por que surgiu a necessidade de ter uma legislação no nosso estado? Vamos começar por aí. Bom, na verdade, não foi um único motivo, né? Existem aí vários motivos, várias demandas que culminaram aí na necessidade dessa legislação. De modo geral, a gente pode ver que nas últimas 3, 4 décadas, vem crescendo cada vez mais a preocupação da população, da sociedade como um todo, com a questão da qualidade do meio ambiente. E aqui eu não estou falando somente de emissões atmosféricas e qualidade do ar, né? Mas do meio ambiente como um todo. Porque já tem o entendimento, a sociedade já tem o entendimento que qualidade ambiental é sinônimo de saúde pública, né, e qualidade de vida. E aí, com todas essas demandas que a própria sociedade, que a própria população traz,
acaba trazendo isso à vista dos governantes, né? E acaba também trazendo essas demandas de novas legislações para regulamentar e para regular as questões de meio ambiente, no caso aqui específico, a gente está falando de emissões atmosféricas e qualidade do ar. Mas especificamente no caso de Santa Catarina, eu poderia elencar 3 grandes motivos, né? O primeiro motivo é uma questão de histórico da legislação ambiental. Então, na parte de emissões atmosféricas e qualidade do ar, Santa Catarina, não que ela nunca tivesse uma legislação, ela teve lá no passado, sim, uma legislação bem rasa sobre parâmetros de emissão, enfim, limites, é verdade, uma legislação bem rasa, um decreto estadual bem raso, mas já teve algo. Na questão federal, a gente já teve várias legislações. Então, vamos dizer que o nosso divisor de águas, né, vou citar aqui algumas só para elucidar, o divisor de águas aqui foi a legislação da Resolução CONAMA 05, a conhecida como PRONAR, lá de 89, né? Onde ela fala e ela traz critérios, ela traz metodologias, ela traz metas para a gente trabalhar em cima dos padrões da qualidade do ar. Já no ano seguinte, em 90, veio a Resolução CONAMA 03, que fala especificamente sobre os padrões da qualidade do ar, né? Então, ela trouxe os parâmetros, ela trouxe alguns parâmetros, alguns limites, para ser implementado a nível federal. Depois disso, a gente teve aí um hiato aí de 16 anos, onde teve a resolução CONAMA 382, lá de 2006, onde ela é uma resolução específica para fontes fixas, né? E aí onde ela tem lá seus 13 anexos, onde fala aí dentro desses anexos, desses 13 anexos, tem processos, tem atividades diferentes. Depois dela veio a CONAMA 436 de 2011, que é uma complementação da CONAMA 382, onde ela traz os mesmos 13 anexos, porém para fontes que foram implantadas ou foram instaladas anteriores a 2 de janeiro de 2007. E a CONAMA 382 passou a ser aplicada para fontes a partir de 2 de janeiro de 2007. Depois disso, a mais recente, a gente tem então a nossa resolução CONAMA 491 de 2018, que também fala da qualidade do ar, traz padrões para a qualidade do ar. Então, ela revoga, né, ela substitui a CONAMA 03, ela traz as pautas mais atualizadas, vamos dizer assim, né? Então, de um modo geral, essas foram as nossas legislações, são as nossas legislações federais, né, historicamente falando, aí de 30, 40 anos para cá. Estadual, a gente teve uma legislação estadual que falava da proteção do meio ambiente, né, que é a legislação 5.793, se eu não me engano, 5.793, de 1980. E a partir dela foi emitido, então foi publicado o decreto estadual 14.250, aonde ali ele fala de forma rasa sobre alguns pontos de emissões atmosféricas e qualidade do ar. Qualidade do ar, no modo geral, né? Como, por exemplo, SOX, enfim, ele traz alguns parâmetros, traz alguma coisa referente à densidade colorimétrica e alguma coisa também referente a algumas substâncias odoríferas, onde ele traz um limite de LPO, mas também, como eu já falei, de forma bem rasa. De lá, a gente ficou até 2009 sem nenhuma legislação do nosso estado, falando de emissões atmosféricas e qualidade do ar, né? Em 2009, saiu a Lei Estadual 14.675, aonde ela revoga a Lei 5.793 de 1980 e, consequentemente, o seu decreto 14.250. E na Lei 14.675, ela não fala absolutamente nada sobre... Desculpa, não é que ela não fala absolutamente nada, ela fala num tópico lá que é densidade colorimétrica, um único parâmetro, um parâmetro bem simples, né? Mas sim, ela traz no seu artigo, lá no seu artigo 181, salvo engano, que a CONSEMA ficaria responsável, né, por regulamentar os padrões de emissões atmosféricas e qualidade do ar no estado de Santa Catarina. Okay. Isso em 2009. Então, aí já entrando
não só na questão de histórico de legislação, mas também entrando num segundo ponto, que sim, existia uma demanda legal a ser tratada, né? Então, a gente tinha uma pendência que a Lei Estadual 14.675 determinava, trazia, né? E que até então não havia sido pautada, não havia sido cumprida. E outro ponto também que eu posso levantar é a questão da dificuldade nos trabalhos com as legislações da época, anteriores a 2021, né, até a publicação dessa CONSEMA 190. Por quê? Como eu falei anteriormente, a resolução CONAMA, as resoluções CONAMAs, tanto a 382 quanto a 436, elas têm lá 13 anexos, né? Nesses 13 anexos existem atividades e processos de geração de calor e energia. Porém, o estado de Santa Catarina tem um parque industrial muito rico, né? Muito diversificado. E aí, atendendo aos critérios da legislação federal, haviam várias atividades, vários processos que ficavam de fora, que não tinham cobertura da legislação federal. Perfeito. E aí dificultava tanto para o empreendedor, para ele saber no que ele vai se apoiar, né? Ele podia até saber que ele tinha um ponto de potencial emissão de poluente, mas ele não tinha parâmetro para se balizar, e também dificultava o trabalho do órgão ambiental, tanto a antiga Fátima como agora a IMA, ou até órgãos ambientais municipais, que também não tinham como adotar nenhum tipo de critério. Tanto é que o órgão ambiental estadual e alguns municipais começaram, há uns 10, 15 anos atrás, começaram a solicitar o atendimento a outras legislações de outros estados da federação, né? Para poder se balizar. Como, por exemplo, uma legislação que foi muito utilizada no nosso estado foi a resolução SEMA 016 de 2014 do estado do Paraná. Né? Porque Santa Catarina não tinha nenhuma legislação, havia várias atividades que não entravam, vamos dizer assim, dentro da resolução CONAMA, que é a resolução federal, e aí acabava se buscando resoluções, como, por exemplo, a do Paraná, para conseguir sustentar, ou para, pelo menos, conseguir ter um comparativo de um limite legal, né? Basicamente, são esses os três grandes apontamentos, né? Ótimo. Agora, com essa resolução da CONSEMA, o que mudou em relação aos limites de emissões poluentes atmosféricas? Houve alguma mudança nesses parâmetros? A gente já sabe que agora há parâmetros para a gente conseguir verificar e fiscalizar. Então, isso. Como foram essas mudanças? Quando a gente formou o grupo, como a gente comentou anteriormente, ali o grupo foi formado pela Câmara Técnica em Resíduos da CONSEMA. Dentro dessa Câmara Técnica foi formado o grupo de trabalho. E esse grupo de trabalho teve várias instituições que participaram. O próprio IMA, Fiesc, Facisc, a ALASC, que foi a qual eu representei, CREA, a BETRE, a BIFA. Então, foram várias instituições que participaram, né? E uma das nossas primeiras preocupações era, sim, fazer o apontamento de uma proposta de resolução, mas criar o menor impacto possível naquilo que já era utilizado, ou que já estava em andamento. Então, na verdade, era tentar regulamentar aquilo que já existia com os critérios que já eram adotados. Então, a gente adotou como espinha dorsal desse nosso trabalho a própria resolução CONAMA, né, a resolução federal, e as resoluções que eram utilizadas pelos órgãos ambientais à época. Um exemplo delas, e a principal delas, a SEMA 016 de 2014 do Paraná. Né? Então, aí a gente teria que dividir em dois pontos aqui. Né? Para os empreendimentos, para as atividades que já fazem algum tipo de monitoramento, de controle, ou por solicitação das condicionantes da LAU, junto que citava a resolução CONAMA, que é a resolução federal, ou que citava a resolução SEMA do Paraná, não vai mudar basicamente nada. Ou terão pontuais alterações. São poucas as alterações. Então, basicamente, não vai ter grandes alterações. Agora, para quem nunca fez um monitoramento, para quem nunca trabalhou com controle ambiental, para quem nunca teve na sua condicionante de licença um acompanhamento, vai passar sim a ter que fazer uma avaliação que não era feita anteriormente. Então, essa seria uma
uma mudança, né? Mas uma mudança que já era prevista, né? Perfeito. Para quais atividades essas resoluções são aplicáveis? Na verdade, aqui eu posso dizer que vai ser aplicável para inúmeras atividades, né? Mas eu vou exemplificar aqui para a gente conseguir avaliar melhor. Como eu falei, lá nas resoluções federais, a gente tem os 13 anexos, né? Então, eram poucas as atividades que contemplavam ali na resolução. Agora, com a vinda da resolução CONSEMA 190, onde a gente teve como base tanto a CONAMA, a legislação federal, quanto a SEMA do Paraná, né? Esse leque ampliou, porque a SEMA do Paraná já tinha um leque maior. Então, a nossa CONSEMA, isso a gente trouxe da SEMA do Paraná, né? Ela é basicamente dividida em 3 grandes seções. A primeira seção, ela vai trabalhar processos de geração de calor e energia, e aonde ali a gente trabalha ali com 8 processos. Depois vai ter uma segunda seção que vai falar de atividades específicas, tá? Nessas atividades específicas, por exemplo, indústria da fundição, tratamento de superfície, indústria da madeireira, queima uma novidade, né? Uma novidade que a gente implementou agora na resolução CONSEMA, a utilização de resíduos do setor industrial para queima na combustão junto com a biomassa em caldeiras para recuperação energética. Então, esse é um ponto como atividade específica também, dentre outras, né? Fornos crematórios, enfim. Então, só nessas atividades específicas, a gente está falando em mais 22 atividades. Então, antes nós tínhamos 13 da legislação federal, agora 8 né, da seção 1 da CONSEMA 190, da resolução CONSEMA 190, mais 22 da seção 2, já são 30 potenciais processos ou atividades. Mas na seção 3 também tem a questão de avaliação por parâmetro ou por poluente, né? Então vamos dizer que o empreendedor, o técnico do empreendimento lá, viu que aquela fonte poluidora dele não se enquadra em nenhum dos 30 das seções 1 e 2. Mas ele sabe que aquela fonte emite, por exemplo, material particulado. Então ele vai ter um limite para material particulado. Então a gente consegue abranger um número de atividades muito grande mesmo, entende? As 30 amplifica-se para um número muito maior. Isso, e pode se amplificar para um número ainda muito maior. Eu posso dizer para ti aqui que vai conseguir cobrir todas as atividades do estado de Santa Catarina? Não, infelizmente não, né? Mas com certeza um grande número de atividades, sim. Nós falamos agora que para as empresas que já seguem, né, as resoluções federais e do estado vizinho, não muda muita coisa. Para as empresas que elas ainda não estão atendendo a esses requisitos definidos na resolução, há prazos para que elas possam se adequar? Sim, sim. O que acontece? Também foi uma das preocupações aí de não só do grupo de trabalho, como da Câmara Técnica de Resíduos, que a gente faz parte, do Conselho Estadual do Meio Ambiente como um todo, né? De possíveis empreendimentos que, por algum motivo, não possam atender alguma determinação da resolução CONSEMA 190. Motivo técnico, enfim. Esse empreendimento, ou essa atividade, ou esse processo, claro, devidamente justificado, ele vai ter um prazo de 2 anos para adequação. Tá? Mas isso para atividades e processos que estão dentro da resolução CONSEMA 190. Para aquelas atividades e processos que também são contemplados pela resolução federal, aí não, porque daí você já tem que estar atendendo a resolução federal. E uma resolução estadual, ela nunca pode se sobressair a resolução federal, né? Mas, por exemplo, se a atividade dele, o processo dele, não está descrito na resolução federal, mas está descrito na resolução CONSEMA 190, e ele, por algum motivo técnico, enfim, outros, que ele não consegue atender nesse exato momento, ele ainda assim, né, consegue trabalhar, consegue justificar e até 2 anos se adequar para, a partir daí, estar atendendo de forma uniforme e íntegra, né, o que pede a resolução. Ótimo.
E para as empresas agora que estão em fase de instalação e que ainda não possuem a licença de operação e em seus processos há emissão atmosférica, o que muda para essas empresas? Bom, eu acho que a resolução com SEMA 190 para essas empresas ela vai trazer benefícios, né? Certo. Existem alterações sim, mas são as alterações pontuais e que, na verdade, são benefícios. Por que Uhum. que eu digo de benefício? A empresa que ela ainda não está operando, que ela está em fase de instalação, até ela operar, até ela estar trabalhando, possivelmente, né, na verdade, é certo que o órgão ambiental vai colocar nas suas condicionantes lá a resolução com SEMA 190 se ela tiver alguma fonte de potencial emissão de poluentes, né? Mas antes disso, antes dela começar a operar, na resolução com SEMA 190, ela já traz critérios de avaliação, né? Ela já traz oportunidades de amparo legal. Então, por exemplo, aonde antes seria iniciado, instalado uma atividade que não tinha nenhum tipo de resolução, que não tinha nenhum tipo de legislação, que a legislação federal não cobria, o empreendedor iniciava a atividade, mas sem saber quais seriam futuramente os parâmetros solicitados, quais seriam essas frequências, como que ele ia trabalhar. O mesmo funciona para os órgãos ambientais e até para os prestadores de serviço. Como Sim, não se havia base legal, você também não tinha amparo legal, não tinha um norte para estar trabalhando, né? Eu acho que esse é um ponto importante que ela vem contribuir muito. Outro perfeito. ponto que a gente pode citar também é trazer uma maior fluidez nos tratamentos para licenciamento ambiental. Quando eu falo tratamento, tratamento entre técnico do empreendimento e técnico do órgão ambiental, para as discussões técnicas, para as discussões legais. Traz uma maior segurança e, com certeza, vai trazer uma maior fluidez também desses licenciamentos, enfim, dessas atividades, né? De modo geral, os critérios técnicos, eles vêm para trazer esse tipo de aporte, né? Esse tipo de amparo. Mas do que muda para a empresa que ainda vai ser instalada, basicamente nada, porque ela já vai entrar com a nova resolução com o SEMA 190, né? Então, na verdade, eu vejo que o que traz são benefícios, Ok, e nenhum tipo de entrave ou problema nesse sentido. perfeito. A gente falou um pouco sobre as resoluções, falamos o lado do empreendedor, agora vamos falar da população em geral. A poluição atmosférica é algo que traz prejuízos para a saúde e para o meio ambiente, isso é sabido a todos, né? Uhum. Como essa legislação contribui para que o impacto seja minimizado? Bom, na tua pergunta ali tem um ponto muito legal que fala aí, tu comentou ali de prejuízos à saúde e ao meio ambiente, né? Então, como eu comentei lá no início, as legislações, né, os requisitos legais, eles vêm realmente para, de alguma forma, mitigar, né, amenizar a potencial poluição ou os poluentes, né? No nosso caso aqui a gente está falando de poluente do ar, né? Poluente de emissão atmosférica. Elas vêm realmente para mitigar e para minimizar qualquer tipo de problema, dano ao meio ambiente e à saúde. De forma geral, as legislações, elas são embasadas em critérios, em estudos, em avaliações ou em outras legislações, né? E aí tem um dado curioso quando a gente fala em prejuízo à saúde, né? No ano passado, a Organização Mundial da Saúde, inclusive vai fazer um ano agora, foi em setembro do ano passado, ela trouxe novas diretrizes para levantamento, para avaliação da qualidade do ar no mundo. Certo. Porque a última diretriz que ela implementou, que ela publicou, foi em 2005. Então, ano passado, ela trouxe uma nova diretriz. E tudo isso essa nova diretriz, ela trouxe baseado em vários dados científicos, em vários estudos, né? Com a opinião de vários cientistas. E um dos pontos que me chamou a atenção, e não só minha, como de vários profissionais da área, foi um dado que ela
entregou dizendo que, ao redor do mundo, 7 milhões de pessoas morrem prematuramente por poluição do ar. Uau, isso é muita coisa. Né? É bastante coisa. Claro que aquele negócio, uma vida já seria muito, né? Mas, enfim, nós estamos falando de 7 milhões de pessoas por ano. Né? Aqui nas Américas, a gente está numa situação, entre aspas, um pouco mais não tão impactante. Né? A gente está falando aí de 300 mil pessoas por ano. Mesmo assim, algo monstruoso. Certo. Por impacto, né, da poluição do ar, de poluentes do ar. E, inclusive, eles trazem esses dados comparando a essa questão de poluentes do ar na atmosfera ao tabagismo, né? Então, todas essas diretrizes, elas trazem informações e trazem, vamos dizer assim, respaldo técnico para serem implementadas novas legislações para, de alguma forma, minimizar ou mitigar potenciais poluições do ar ou da qualidade do ar como um todo, né? Então, de forma geral, a legislação, a gente pode dizer sim que ela é um marco para Santa Catarina, no sentido de, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando sim com parâmetros que já existiam, porém, ela vem com o compromisso de realmente regulamentar aquilo que já existia, né, e dar diretrizes para quem ainda vai iniciar um empreendimento e aí também viabilizar a proteção da população, da saúde como um todo, né, e da qualidade de vida da sociedade, com toda certeza. Ótimo. Bom, eu acho que ainda dá tempo da gente fazer a última pergunta para a gente finalizar. Como as empresas demonstram que estão atendendo a essa legislação? Bom, para atendimento de legislação, como qualquer outra legislação, Tabata, eu não vejo outra forma a não ser você evidenciar, né, através de documentos, através de estudos ambientais, através de relatórios analíticos, né, através de planos de monitoramento e execução desses planos de monitoramento, como qualquer outra matriz do meio ambiente. E aí estamos falando de efluentes, estamos falando de águas superficiais, águas subterrâneas, desculpe, resíduos, o ar também, as emissões também atmosféricas também precisam, vamos dizer assim, desses cuidados, né? Então, eu não vejo outra forma a não ser você conseguir evidenciar através de documentos. Mas um ponto extremamente importante e que aí, como a gente já tem experiência nesse mercado já há algum tempo, eu conheço aí a doutora Raquel já há algum tempo, né? Eu acho que um ponto muito, muito importante são os profissionais que são contratados ou envolvidos no seu empreendimento para a prestação de serviço, tá? Por quê? Empresas de grande porte, multinacionais, elas vão ter um departamento específico para poder estar avaliando essa legislação, para poder estar avaliando quais são os atendimentos que têm que serem feitos por aquele empreendimento, por aquela atividade, né? Então, já tem um grupo de profissionais e de técnicos para isso. As empresas de médio e de pequeno porte, muitas vezes acabam contratando. E aí eu não falo só dos laboratórios de análise, mas também a importância de contratar consultores, assessores que consigam evidenciar a sua experiência, Né? Isso, consigam evidenciar a sua competência técnica para evitar dor de cabeça lá na frente, né? Mesma coisa a situação dos laboratórios, né? Por exemplo, na nossa resolução com SEMA 190, ela exige que os laboratórios que prestam serviço de amostragem e das análises para os parâmetros solicitados têm que ser acreditados pelo Inmetro. Então, você começa a criar parâmetros de trabalho onde criam áreas de qualidade, onde os prestadores de serviço consigam evidenciar a sua qualidade, e aí onde consegue assegurar ao empreendedor a responsabilidade daquele profissional e aquilo que ele pode fazer e que ele pode trazer de benefício para o teu empreendimento. De forma geral, acho que esse é o ponto primordial para você conseguir atender de forma
com excelência aí essa resolução e qualquer outra, né? Ótimo. Bom, Marcelo, eu agradeço. A gente quase estourou o tempo aqui, mas a gente conseguiu mais uns minutinhos. Eu agradeço pela sua disponibilidade. Em nome da Nova Era, da doutora Raquel e de todos os participantes da empresa, eu agradeço sua disponibilidade, seu tempo e essa aula, esse conhecimento todo que você dividiu com a gente. Para a gente é uma honra poder compartilhar, né, com profissionais tão capacitados e que esclarecem tanta coisa. O objetivo da Nova Era é disseminar essas informações. Então, através da informação que a gente consegue esclarecer, né, e tirar, né, algumas dúvidas, até alguns paradigmas, perdão, que são formados pela população geral. Então, são muitas pessoas técnicas que têm acesso a essa entrevista, mas também muitos clientes, às vezes, que não têm noção de tanta coisa que está acontecendo. Então, nós agradecemos muito sua participação. Então, em nome de toda a Nova Era, fica aqui o meu agradecimento. Eu também quero aproveitar a oportunidade para agradecer em nome da Atmos, né, a parceria com a Nova Era e a possibilidade de estar aqui debatendo esse assunto, disseminando esse assunto, que para nós é tão importante, como eu já falei lá no início, né, e para todo o estado de Santa Catarina. Eu acho que existem, como eu falei anteriormente, agora há pouco, referente à questão dos profissionais, né, existem várias formas da gente estar disseminando e estar levando isso ao mercado. Eu aqui hoje, comentando, conversando um pouquinho com vocês, eu tentei levar de uma forma bem resumida e bem simples para um fácil entendimento. Mas ótimo, perfeito. A Atmos está à disposição, eu estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, pode nos mandar um e-mail, pode nos ligar, que a gente vai estar à disposição para estar elucidando e para estar auxiliando aí nas dúvidas. Ótimo. Nós sempre deixamos, depois da gravação pronta e da publicação dessa entrevista, a gente sempre deixa em aberto para quem está nos assistindo agora e para quem for assistir posteriormente, o contato do entrevistado. Então, quem tiver interesse em continuar essa conversa, nós vamos disponibilizar o seu contato para que a gente possa, né, disso a gente tire muitos frutos. Então, novamente fica aqui meu agradecimento e uma boa noite, Marcelo. Uma boa noite, muito obrigado, um forte abraço a todos, tá? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.